Vai fazer o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para o cargo de analista legislativo, área administração? Então você está no lugar certo, porque hoje a gente vai resolver mais questões da banca Sebrasp, especialmente para esse cargo. Então eu já vou trocando a tela para a gente já começar a resolver questões especialmente para o seu concurso. Lá no seu edital, consta um tópico chamado processo administrativo. Nós já vimos na última aula. Caso você ainda não tenha assistido, eu vou deixar o card aqui em cima para que você consiga ver. Dentro do meu processo administrativo, eu tenho as minhas funções de planejar, organizar, dirigir e controlar. Na minha função planejamento, eu vou definir os objetivos da organização. Definir aonde eu quero chegar com a minha organização. Definido isso, agora eu vou organizar. Eu vou estruturar os recursos da minha organização para que eu alcance o meu objetivo definido no meu planejamento. Depois de planejar e organizar, eu vou liderar, eu vou comunicar, eu vou motivar as pessoas dentro da minha organização para que me ajudem, né? Para que ajudem a organização a alcançar os objetivos. Agora que eu já planejei, que eu já defini os meus objetivos, agora que eu já estruturei a minha organização, né? A minha empresa, agora que eu já liderei, motivei, comuniquei, eu vou mensurar. Eu vou controlar. Como assim? Eu vou definir padrões, comparar o que está sendo feito, se o que está sendo feito está dentro do padrão, se vai me levar ao alcance do meu objetivo. Se eu perceber que sim, eu mantenho o curso. Se eu entender que tudo que eu fiz até agora não vai me levar ao alcance do meu objetivo, eu traço um novo rumo de ação. E com isso, eu levo a um novo planejamento, a uma nova organização, nova direção e novo controle, tá? Então, isso é o meu processo administrativo. E eu expliquei para vocês também que a minha empresa, a minha organização, ela tem 3 níveis. Eu tenho o meu nível estratégico, que é o meu nível de topo, que é o meu nível onde estão o presidente, onde está o presidente, onde está o diretor da minha organização. Abaixo do meu nível estratégico, eu tenho o meu nível tático, que faz essa intermediação do que foi definido no meu nível estratégico e passa para que o meu nível operacional opere. Então, aqui embaixo do tático, eu tenho o meu nível operacional. Então, gente, eu vou ter cada uma dessas funções em cada um dos meus níveis. Eu tenho planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. E essas 3 formas de planejamento constam no seu edital. Então, hoje a gente vai trabalhar aqui o nosso planejamento estratégico. O que é feito no meu planejamento estratégico? Aqui, gente, eu vou definir quais são os objetivos da organização. Porque o meu planejamento estratégico, ele é formulado pelo topo da minha empresa. Então, aqui também eu vou definir qual é a minha missão e a minha visão. Aqui onde é realizada a minha análise ambiental. Aqui é onde eu vou escolher um plano de ação. Outras características do planejamento estratégico, como eu já falei com vocês na outra aula, é que ele é macro-orientado, porque ele aborda toda a minha organização e ele é pautado para o longo prazo. Para que você consiga
visualizar melhor o que é o planejamento estratégico, basta pensar que você está criando uma empresa hoje, você está criando uma empresa do zero. Você é o idealizador dessa empresa. Então, você sabe muito bem qual é o seu objetivo. Então, agora, definido os objetivos da sua empresa, você vai definir a sua missão e a sua visão. E o que é a missão e a visão? Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. A missão é o que ela é, o que a empresa é. É o seu propósito. Por que ela existe? E o seu papel na sociedade. Então, hoje, você está pensando em abrir essa empresa por qual motivo? Hoje, a sua empresa, ela é o quê? Qual é o seu propósito como empresa? Qual o papel que você tem hoje, que você desempenha hoje na sociedade? O que eu aconselho? Que você anote esses conceitos que eu passei aqui agora para você e que você procure no Google missão e visão de várias empresas. Tá? Que você coloque missão e visão de empresas e vá colocando ali exemplos. E vá lendo a missão e vá lendo a visão para que você consiga ter exatamente essa ideia. Que o que vai estar escrito ali na missão é como aquela empresa se enxerga hoje. Qual é o propósito de existência daquela empresa? E o seu papel na sociedade. Bem, agora a gente vai falar aqui sobre a visão. A visão é onde a empresa quer chegar. É o que ela quer ser. Então, com isso, a gente consegue já responder algumas questões desse tópico que está lá no seu edital, acerca de missão, acerca de planejamento estratégico, missão e visão. Vamos aqui a duas questões. A questão da CESP 2018. No âmbito do planejamento estratégico, a visão, então ele quer a visão, é um conceito que define o papel que a organização assume na sociedade. Bem, a gente acabou de ver que a visão é onde a empresa quer chegar. Esse conceito é o conceito de missão. Então, com isso, essa questão está errada. Vamos aqui a outra questão também da CESP 2018. No planejamento estratégico, a entidade define ou revê a sua missão. Aí aqui agora a gente vai falar o conceito de missão. Situação em que ela pretende estar em um período de tempo definido. Sua visão, propósito de ela existir e seu papel na sociedade. E os seus valores, princípios que delineiam as suas decisões. Bem, gente, novamente, ó, aqui valores está correto. Mas, novamente, aqui ela faz uma inversão de conceitos. Porque aqui não é missão, aqui é visão. A visão é a situação em que ela pretende estar em um período de tempo definido. E aqui não é visão, aqui é missão. Então, com isso, outra questão incorreta. Bem, agora a gente vai falar de um outro tópico que está lá no seu edital, dentro de planejamento estratégico. É uma ferramenta muito utilizada no planejamento estratégico. A gente vai falar aqui sobre a análise SWOT. E hoje eu vou te passar o pulo do gato para você não errar mais questões de análise SWOT. Então, gente, aqui na minha análise SWOT, eu tenho no meu ambiente interno. O que é ambiente interno? O ambiente interno, gente, é dentro da organização. Aqui eu tenho as minhas forças
e as minhas fraquezas. E por que que aqui você consegue ver esse mais que eu coloquei e esse menos? Porque força é tudo aquilo dentro da minha organização que é positivo. E aqui no menos, fraqueza, é tudo que é dentro da minha organização e é negativo. Dentro do meu ambiente interno, que está aqui, ó, interno à minha organização, é controlável. Por quê? Se a minha empresa ela tem como equipe, né, o meu departamento de RH é um departamento que ele já está defasado, ele é um departamento fraco, não consegue contratar pessoas estratégicas para dentro da minha organização, gente, eu consigo perfeitamente desenvolver as competências necessárias dentro da minha equipe, dentro do meu departamento de RH. Eu consigo substituir algumas pessoas que eu vejo que não têm a cara da empresa, que não estão de acordo com os objetivos da organização. Então, isso é controlável. Tenho como força o meu departamento de compras, que traz um custo menor para a minha organização, que consegue desenvolver competências dos seus fornecedores, eu consigo maximizar isso. Então, dentro do meu ambiente interno, tudo que eu tenho como força e como fraqueza é controlável. Já no meu ambiente externo, eu vou ter aqui as minhas oportunidades e as minhas ameaças. E, novamente, eu coloquei aqui um mais, coloquei o menos. Por quê? Oportunidade, ele é positivo na minha organização, mas ele está no meu ambiente externo. A ameaça é um fator negativo para a minha organização. E como oportunidade e ameaça está no meu ambiente externo, é incontrolável. Eu não consigo controlar. E aí, como exemplo, a gente pode falar sobre a inflação, a gente pode falar sobre alguma carga tributária. Tudo isso é ameaça para a minha organização. Oportunidade, a gente pode colocar aí como aquela loja agora que eu queria tanto alugar, aquele ponto estratégico que ia alavancar as minhas vendas, agora ele está vago. Então, agora eu posso alugar por um preço menor. Então, isso é uma oportunidade. Então, oportunidade é tudo que é positivo, ameaça é tudo que é negativo. Mas vocês perceberam que eu não controlo? Eu não consigo controlar a inflação. Eu não consigo controlar uma carga tributária. Eu não consigo controlar se uma loja vai ou não ficar disponível para que eu possa alugar. Então, quando a gente for fazer uma questão de análise SWOT, ela é meramente interpretativa. Você precisa avaliar muito bem a questão. O que ele está me dando? Está dentro da minha organização ou está fora da minha organização? Se está dentro, é controlável. Se está fora, eu não consigo controlar. O que ele está me dando na questão é positivo ou negativo? Porque se eu tenho ambiente interno positivo, eu tenho uma força. Se eu tenho ambiente interno negativo, eu tenho uma fraqueza. Se eu tenho ambiente externo positivo, eu tenho uma oportunidade. E ambiente externo negativo, ameaça. Com essa explicação, a gente já consegue resolver questões da banca Sebrasp, análise SWOT, você pode ter certeza que virá uma questão cobrando na sua prova da Assembleia. Então, vamos aqui, vamos resolver 3 questões de análise SWOT. Por meio da análise SWOT, é possível analisar o ambiente externo à organização mediante a identificação de oportunidades e ameaça. Exatamente, gente. O meu ambiente externo, eu tenho as minhas oportunidades e ameaças. E no meu ambiente interno, eu tenho as minhas forças e as minhas fraquezas. Então, a questão ela está corretíssima. Questão correta. Mais uma questão. A análise SWOT
possibilita a identificação de oportunidades e ameaças ambientais. Exatamente, ela possibilita, sim, a identificação de oportunidades e ameaças que fazem parte do meu ambiente externo e também das minhas forças e fraquezas do meu ambiente interno. Então, com isso, a questão também está correta. Vamos aqui a mais uma questão de análise SWOT. O diagnóstico estratégico, em seu processo de análise externa e interna, e aí, gente, falou isso, você já linka com a análise SWOT, tá? Apresenta pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. A esse respeito, assinale a opção correta. Vamos aqui à letra A. A identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos, bem como das ameaças e das oportunidades, são suficientes para subsidiar o processo de tomada de decisão? Bem, aqui está dizendo que para você tomar uma decisão, basta que você faça uma análise SWOT na sua organização. E, gente, somente a análise SWOT, ela não é suficiente. Você tem outras ferramentas para tomada de decisão. Com isso, a questão ela está errada. Vamos aqui à letra B. Nas análises internas, a facilidade de se obter informações precisas faz que seja possível classificar todo o fator como ponto forte ou como ponto fraco. Gente, na análise, quando você vai fazer uma análise interna da sua organização, alguns fatores, eles podem sim ser classificados como pontos fortes frente ao seu concorrente. E outros fatores, eles podem sim ser classificados como pontos fracos, mas vão ter fatores que são classificados como pontos neutros. Então, você não pode classificar toda a informação como ponto forte e como ponto fraco. Com isso, essa questão também está incorreta. Vamos aqui à letra C. A organização como um todo pode não ser parte integrante de seu ambiente, sendo o conhecimento efetivo do ambiente fundamental para o processo estratégico. Bem, gente, a questão está dizendo que você pega a sua organização por completa e que ela não faz parte completamente do ambiente ao qual ela está inserida. E aqui a gente vê como uma inverdade, porque toda a sua organização, ela pertence ao ambiente ao qual ela está inserida. Se você tem uma organização que fabrica peças de carro, você está inserida no ambiente automobilístico. Você não tem uma parte da sua organização que faz parte de um outro tipo de ambiente. Então, aqui também está incorreta a letra C. Na letra D, embora sejam variáveis externas, as oportunidades podem ser controladas pela organização, o que, por sua vez, possibilita que sejam criadas condições favoráveis para usufruí-las. Bem, lembra que eu expliquei? Tudo que está no meu ambiente externo, eu não controlo. E a oportunidade e a ameaça, elas fazem parte do meu ambiente externo. Eu não consigo controlar a inflação, eu não consigo controlar oportunidades que o ambiente externo possa me oferecer. Então, quando eu digo aqui que são facilmente, que podem ser controladas, está incorreto, gente. As minhas oportunidades e as ameaças, elas não são controláveis. Então, a letra D também está incorreta. Então, restou aqui a letra E. Diferentemente dos pontos fortes e dos pontos fracos, as oportunidades e as ameaças representam as variáveis não controláveis pela organização. Perfeito. Perceba que aqui ele ainda falou diferentemente. Por quê? Os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, que fazem parte do meu ambiente interno, eu consigo controlar. As minhas ameaças e oportunidades, que fazem parte do meu ambiente externo,
eu não consigo controlar. Com isso, gente, a letra E é o nosso gabarito. Bem, nós vamos falar aqui sobre um outro tema que consta lá no seu edital, que é o tema das 5 forças competitivas de Porter. Eu vou falar muito rapidinho, aconselho que vou deixar aqui em cima no card, que você procure um vídeo aqui no meu canal que eu explico, gente, as ferramentas do planejamento estratégico. Então, assim, Porter, ele listou aqui 5 fatores que te dão uma vantagem competitiva ali frente aos seus concorrentes, tá? Então, vamos lá, a gente vai começar a falar aqui das ameaças de novos entrantes. A ameaça de novos entrantes nada mais é do que outras empresas entrando no seu mercado, entrando no seu nicho. Então, se você atua no mercado de carros, ali no mercado automobilístico, outras empresas estão entrando para concorrer com você no seu ambiente de peças automobilísticas. Então, aqui é a entrada de outras empresas, tá? É quando você sofre a ameaça da entrada de novas empresas, novos concorrentes. Bem, agora a gente vai falar aqui de ameaças de produtos substitutos, que é basicamente parecido com novas empresas, né, com novos entrantes, só que agora eu tenho produtos substitutos. São outros produtos que desempenham a mesma função que o meu produto, mas de outra marca. E aí a gente pode ver na prateleira dos supermercados a quantidade de iogurtes que nós temos. Nós temos ali iogurte da Danone, da Nestlé, da LG, da Parmalat. Todos desempenham a mesma função, mas cada um de uma marca diferente. Então, aqui eu tenho a entrada de um produto substituto. Eu posso substituir hoje o meu iogurte da Nestlé pelo iogurte da Danone com a mesma função. Então, aqui eu tenho produtos que podem também, gente, ser diferentes, mas que desempenham o mesmo papel. E agora aqui, ó, rivalidade entre os concorrentes. Quando eu tenho a rivalidade entre os concorrentes? É quando duas marcas que possuem o mesmo produto, que estão no mesmo nicho, elas concorrem agressivamente entre si. Então, aqui eu tenho essa rivalidade. São empresas que concorrem agressivamente entre si. E aí você pode pensar nas empresas de carro. A empresa X tirou o carro do modelo 1 de circulação, porque outro modelo ele está lançando para concorrer com um modelo de outra marca. Então, você percebe que ele tem uma estratégia voltada para competir, para concorrer agressivamente com outra empresa. Agora, a gente vai falar sobre o poder de barganha dos fornecedores, né? Quando o meu fornecedor ele tem o poder sobre mim. Vamos supor que eu tenho uma empresa e que eu precise comprar uma peça, né, para desenvolver o meu produto. Mas essa peça eu só tenho um fornecedor. Só uma empresa consegue me fornecer essa peça. Então você concorda que essa empresa, que esse fornecedor tem o poder sobre mim? Porque agora ele vai colocar o preço que ele quiser. Eu só posso comprar dele. Eu não tenho outra empresa no mercado para me atender. Ele vai colocar o prazo que ele quiser na entrega, porque eu dependo exclusivamente dele. Então, o poder de barganha dos fornecedores é quando o meu fornecedor tem o poder. Então, a gente vai falar aqui sobre o poder de barganha dos clientes. Quando que o cliente tem esse poder de barganha? Agora aqui é o inverso. Como eu falei agora que eu só tinha um fornecedor no mercado, agora eu tenho um leque de fornecedores no mercado. Então agora eu posso barganhar preço, eu posso barganhar prazo de entrega, eu posso barganhar quantidade de itens, qualidade de itens. E isso também, gente, a gente consegue visualizar no meu consumidor final. Pensa que você quer trocar o seu celular hoje. Quantos lugares você tem para trocar o seu celular, para comprar um celular novo? Você tem as lojas próprias de telefonia, você tem as lojas próprias da própria marca do celular.
E isso também, poder de barganha dos clientes, você pode linkar com conhecimento do cliente. Porque você concorda que se eu conheço o que eu estou comprando, eu consigo barganhar? Então, aqui, gente, o cliente tem o poder. Ele vai ter o poder de barganhar. Ele tem o poder de procurar um preço melhor, um prazo melhor. E aqui também está linkado com o conhecimento do cliente. Duas outras coisas, assim, sobre forças competitivas de Porter que pode vir cobrando na sua prova, é sobre ameaça e sobre barreira, tá? Quando eu tenho uma barreira de novos entrantes, uma barreira de produtos, né, substitutos, quando algo impede que outra pessoa entre no meu nicho. E quando eu tenho um rompimento dessa barreira, é quando o que impedia não impede mais. Então, você precisa ler a questão muito atentamente e justamente interpretar. Por exemplo, se o governo aumentou a carga tributária do nicho que eu atuo, gente, isso é uma barreira, porque outras empresas não vão querer se aventurar a trabalhar nesse nicho, né, a atuar nesse nicho, se a carga tributária aumentou. Mas, se o governo alivia essa carga tributária, isso já é um rompimento de barreira. Se essa carga tributária sofreu uma diminuição, o meu nicho já vai ser um atrativo para outras empresas. Então, você precisa ler a questão com muita atenção, interpretar, se colocar no lugar de empresa. Isso é atrativo ou não para mim? Né? O rompimento de uma barreira. Isso é atrativo para eu querer me aventurar nesse nicho, para eu querer atuar nesse nicho? Ou isso não é atrativo? Então, vamos aqui resolver mais algumas questões sobre força competitiva agora. Vamos lá. A liberação para comercializar produtos importados no mercado nacional rompe a barreira à entrada de concorrentes, identificada como uma das forças do modelo de Porter. Vamos analisar a questão aqui com bastante calma. Houve uma liberação. Agora eu posso comercializar produtos importados no mercado nacional. Gente, se antes eu não podia e agora eu posso. Antes eu não podia, existia uma barreira. Agora eu posso. Essa barreira foi quebrada. Essa barreira foi rompida. Então a questão está corretíssima. Vamos aqui a mais uma questão. A existência de muitas instituições de ensino. E essas muitas instituições de ensino atuam há muito tempo no mercado. O crescimento lento do setor e a pouca diferenciação nos serviços ofertados são fatores que impedem a entrada de novos concorrentes? Bem, a questão da CESP, certo e errado, você precisa ler toda a questão e você precisa avaliar item por item. Aqui ele te dá 3 exemplos, né? Aqui ele te dá 3 fatores e diz que os 3 impedem a entrada de novos concorrentes. Então, se um tiver certo, não torna a questão certa. A questão ela vai estar errada pelo fato dos outros 2 estarem errados. Então, a gente vai avaliar aqui item por item. Vamos lá. Aqui está dizendo que existem muitas instituições de ensino superior, muitas universidades. Essas muitas universidades, elas atuam há muito tempo no mercado. Isso é empecilho para que outras universidades venham explorar o setor? Gente, isso não é empecilho, tá? Outras universidades podem querer vir explorar o setor mesmo assim. O crescimento lento do setor de ensino superior, ele é um empecilho, ele impede que outras universidades queiram ir explorar o setor? O crescimento lento também não é empecilho. Então, aqui também está incorreto. E a pouca diferenciação nos serviços ofertados. Bem, a universidade nova, ela pode ofertar um novo tipo de serviço, algo que diferencie ela das demais universidades. Então, aqui também eu não vejo um fator que impeça a entrada de novos concorrentes. Então, você precisa avaliar item por item. Aqui o problema utilizou a universidade, mas você pode colocar um outro exemplo para ficar mais simples para você, mais fácil para você, para que você consiga ser assertivo na questão. Então, com isso, a questão ela está incorreta.
Agora a gente vai falar da vantagem estratégica, que também consta lá no seu edital. Porter, ele diferencia 3 tipos de vantagem estratégica. Nós vamos ter a vantagem em diferenciação, a vantagem de liderança em custo e a vantagem em foco. Quando eu tenho uma vantagem de diferenciação? Quando eu tenho um produto ou um serviço único no mercado. Quando o meu produto ou o meu serviço, ele é diferenciado. E quando o valor do que eu estou oferecendo, ele consegue ser percebido. Se você tem um celular da Apple, você concorda que o celular da Apple, ele tem um valor agregado? Ele tem um valor de status agregado? Você já compra o celular de hoje pensando que vai lançar um outro amanhã. Você quer ter o último lançamento dessa marca de celular. Ela é um exemplo de marca que fabrica produtos com a estratégia de diferenciação. Na estratégia de diferenciação, você tem um produto único ou serviço único, diferenciado, e o meu valor ele é percebido pelo cliente. E quando eu adoto a estratégia de liderança em custo? Justamente, gente, quando eu tenho um baixo custo, eu vou ter aqui uma economia em escala. Deixa eu apagar aqui rapidinho essas setinhas aqui, que a setinha tem que vir daqui, ó. Pronto. Economia em escala. Você concorda que se você vai comprar uma blusa numa loja que vende estampas exclusivas, você não consegue comprar essa blusa com o mesmo preço que você vai numa loja do tipo C&A, do tipo Riachuelo, com a mesma estampa, que você vai ali na esquina, vai ter 500 pessoas com a mesma estampa que a sua, com a mesma blusa que a sua, você não consegue igualar o preço. Então, essas lojas grandes, como C&A, Riachuelo, Líder e outras, elas conseguem diminuir o preço do seu produto porque fabrica em alta escala. Aqui eu vou ter um baixo custo, porque eu vou pegar a mesma peça de estampa, a mesma peça de tecido e vou fabricar várias blusas de vários tamanhos. Aí eu aproveito que sobrou, fabrico agora fabrico uma outra peça. Então, com isso, eu adoto a minha estratégia com foco, eu adoto a minha estratégia com liderança em custo. Eu tenho um baixo custo. Aqui também eu vou ter produtos padronizados. Na loja que eu dei o exemplo, eu posso até achar da mesma estampa uma blusa e, de repente, um vestido ou uma calça. Mas se eu for nessas lojas grandes que adotam essa liderança em custo, eu vou achar a mesma blusa, igual, o modelo será fiel, com a mesma estampa. Porque eu produzi, né, essa blusa em alta escala, com o mesmo formato, utilizando o mesmo tecido, só mudei mesmo o tamanho. Então, essas são as características quando eu adoto uma vantagem estratégica com liderança em custo. E quando que eu vou adotar aqui o meu foco, né? A minha liderança em foco. No foco, eu vou ter foco na diferenciação. Vou trocar aqui a cor da caneta. Eu vou ter foco na diferenciação. E eu vou ter foco em custo. E quando eu sei que eu vou estar falando de foco? Quando a questão abordar aqui essas palavrinhas: nicho, segmento, grupo de clientes.
Quando eu adoto uma estratégia de foco na diferenciação, eu vou querer atingir apenas um grupo de clientes. Vamos voltar lá no exemplo do iogurte. Nós temos hoje iogurtes com 0 lactose. Então, eu estou querendo chegar a esse grupo de clientes que tem intolerância à lactose quando eu tenho esse produto de 0 lactose. Quando eu adoto a minha estratégia com foco no custo. Quando eu segmento os meus clientes e coloco o valor no produto pelo que o cliente vai perceber. Então, você vai conseguir diferenciar as questões exatamente por essas palavras-chave. A questão, quando ela estiver falando de foco, ela vai estar falando de nicho, de segmento, de grupo de clientes. Vamos aqui resolver mais duas questões. Um órgão público que tem como estratégia a concentração no atendimento aos contribuintes de tributos de valor maior, adota uma estratégia de diferenciação. Como eu acabei de falar com vocês, a estratégia de diferenciação é quando o produto é único. É quando o meu produto ou o meu serviço, ele é diferenciado. E é quando o meu cliente, ele percebe, ele consegue visualizar o valor daquele produto ou daquele serviço, tá? Mas você percebe que aqui o órgão público, ele está concentrando o atendimento aos contribuintes de maior valor. E aqui, para que você consiga visualizar, atualmente os bancos, eles conseguiram se segmentar. Como exemplo, nós temos o Itaú Personalité. Ali ele está segmentando os clientes, tem uma movimentação bancária maior, um rendimento maior. Então, quando eu estou concentrando o atendimento aos contribuintes de maior valor, eu estou segmentando. Eu estou nichando esses meus contribuintes. Então, aqui eu não utilizo a minha estratégia de diferenciação. Aqui eu estou utilizando uma estratégia de foco e não de diferenciação. Com isso, a questão está incorreta. Vamos aqui a outra questão. Uma organização que apresenta um produto ou serviço com características que os diferencie dos oferecidos pelo mercado, adota uma estratégia de enfoque. Bem, gente, aqui aqui é exatamente o contrário da questão anterior. Aqui ela está dizendo que eu utilizo uma estratégia de enfoque, sendo que o meu produto ou o meu serviço, ele tem características que diferencia ele do outro produto ou serviço. Ele tem características únicas. Então, aqui, gente, eu não adoto uma estratégia de enfoque, eu adoto uma estratégia de diferenciação. Então, com isso também, a questão está incorreta. Gente, aqui eu aconselho que você resolva muitas questões, tá? Eu aconselho que você pegue as minhas explicações e garimpe mesmo, né, no site de questões da CESP sobre esses temas. Uma aposta pessoal minha, virá sim uma questão de análise SWOT e é bem provável que ela cobre ou as 5 forças competitivas de Porter ou as estratégias genéricas de Porter, tá? Com isso, gente, a gente encerra aqui a nossa aula. Eu vou trocar a tela aqui para me despedir. Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Eu aconselho novamente que você pratique, que você faça muitas questões. Até a nossa próxima aula, na próxima semana. Tchau, tchau.